Augusto pergunta a Álvaro se Renata pode estar com algum problema no coração e o médico responde que é preciso fazer um eletrocardiograma, sugerindo que levem Renata para o hospital da cidade. Augusto concorda em fazer isso, mas não neste momento, e exige que Álvaro cuide da recuperação de Renata, além de mencionar que ela não deseja ver Jerônimo, por isso ele está proibido de entrar em sua propriedade. Augusto ressalta que o bem-estar emocional de Renata também é importante. Karina e Manuela se preparam para receber Renata com todo carinho, enquanto Matilde indignada afirma que Renata não merece tanta atenção. Manuela critica Matilde, mas ela não escuta. Quando Jerônimo e Carlos chegam à fazenda de Augusto, Ezequiel informa que Álvaro está avaliando Renata. Ezequiel conta que encontraram o carro capotado fora da estrada e que Renata teve muita sorte de Augusto tê-la encontrado a tempo, destacando que Augusto realizou uma massagem cardíaca nela, pois ela estava prestes a morrer. Aurora leva Jerônimo para ver Renata, enquanto Ezequiel agradece a Carlos por ter recebido Karina na fazenda. Augusto avisa a Jerônimo que Renata não quer vê-lo. Jerônimo lembra que Renata é sua esposa e insiste em levá-la para um hospital. Aurora e Augusto perguntam por que Renata não deseja vê-lo e Jerônimo responde que é um assunto pessoal entre eles. Augusto reconhece que Jerônimo e Renata têm muito a esclarecer, mas em outro momento e em outro lugar. Ele proíbe Jerônimo de entrar no quarto e Jerônimo afirma que Augusto não tem direito sobre Renata, mas Augusto explica que está respeitando a vontade dela e que ela está muito debilitada. Jerônimo, irritado, agarra Augusto, exigindo ver Renata. Augusto também confronta Jerônimo, enquanto Aurora pede que ele se retire, prometendo mantê-lo a par da situação. Selena expressa admiração por Roberta ter conseguido convencer Matias a se casar com ela. Roberta afirma que a única vantagem é que seu filho terá todos os privilégios dos Monterrúbios. Selena sugere que talvez Matias e Roberta acabem se apaixonando e formem uma família. Roberta avisa Selena que ninguém pode saber que ela está esperando um filho de Rafael, especialmente Josefina, mentindo que ela não sabe de nada. Roberta assegura que nunca se apaixonará por Matias ou por qualquer outro homem após o que Rafael fez com ela, embora deseje que Matias se apaixone por ela para conseguir várias vantagens. Selena e Roberta avistam César e Constanza passando de carro e os seguem. Constanza revela a César que quase desmarcou o passeio, pois não tem certeza se estão fazendo a coisa certa, uma vez que não está habituada a ter amigos homens. César sugere que Constanza comece a se acostumar, já que eles se divertem muito juntos. Constanza menciona que Honório não se opõe, sendo essa a única opinião que realmente importa para ela. Constanza teme que César ache que isso é coisa de velho. César orienta Constanza a nunca mais falar assim e a aproveitar a vida e o momento presente. Honório confessa a Branca que nunca traiu Constanza e que ela é a única mulher que deseja. Branca pergunta por que então Honório passou a noite com ela. Honório admite que não compreende e, apesar de Branca ser atraente, ele ama Constanza. Branca sugere que a ideia de um casamento perfeito pode existir apenas na mente de Honório e afirma que se ele estivesse tão apaixonado pela esposa, não teria se envolvido com ela de forma tão intensa. No fundo, Augusto anseia para que Renata permaneça em sua fazenda para sempre. Indignado, Jerônimo reclama com Carlos e Aurora, dizendo que Augusto não pode impedi-lo de ver sua esposa. Carlos pede que Jerônimo não complique a situação, lembrando que Renata já apareceu e está se recuperando. Aurora tenta convencer Jerônimo a explicar o que aconteceu para que ela possa falar com Renata e convencê-la a ir com ele. Jerônimo agradece, mas afirma que isso é algo que ele deve resolver e solicita que Aurora o mantenha atualizado. Renata diz a Augusto que está melhor, mas ainda sente dores. Augusto informa que além das lesões ela pode ter uma costela quebrada e avisa que se ela quiser pode levá-la ao hospital. No entanto, Renata recusa e diz que está bem. Ela pergunta sobre Jerônimo. Augusto informa que Jerônimo queria vê-la, mas não permitiu a entrada, pois Renata pediu. Renata agradece, reafirmando que não deseja ficar perto de Jerônimo. Augusto garante que enquanto Renata estiver ao seu lado, não permitirá que Jerônimo a machuque. Álvaro aconselha Renata a procurar um cardiologista, pois esse foi o problema mais sério do acidente, já que seu coração não estava respondendo adequadamente.
Augusto pergunta a Álvaro se Renata vai se recuperar completamente e ele responde que fez o que estava ao seu alcance. Augusto exige que Álvaro fique à disposição 24 horas caso Renata precise. Álvaro não considera necessário, pois pode ir e voltar, mas Augusto avisa que não sairá daquele lugar e pede que ele peça a Ezequiel que traga tudo o que precisa de sua casa. Álvaro pergunta se Augusto está apaixonado por Renata. Augusto pede que Álvaro não faça perguntas e afirma que ele provou ser um bom médico, sugerindo que talvez a situação de Rafael fosse diferente se Álvaro não estivesse bêbado. Quando Jerônimo chega em casa, ele informa a todos que Renata ficou na fazenda de Augusto e se retira chateado para o escritório. Carlos explica a eles que o fato de Augusto ter encontrado Renata primeiro lhe conferiu alguns privilégios e que Renata não deseja ver Jerônimo, mas enfatiza que isso não é um assunto que lhes diz respeito. Jerônimo se lamenta por não ter feito amor com Renata como ela queria, assim como ele também desejava. Carina informa Jerônimo que se ele quiser pode ficar ao lado de Renata na fazenda de Augusto, mesmo que isso signifique encontrar Álvaro. Jerônimo expressa sua gratidão e Carina assegura que nunca esquecerá que ele a acolheu quando precisava. Ele decide escrever uma carta para Renata. Carina observa que Jerônimo ama profundamente Renata e ele pergunta sobre os sentimentos dela em relação a ele. Carina responde que apesar de ter convivido pouco com Renata, acredita que somente por amor a alguém como ela poderia se casar e ir viver na fazenda, garantindo que quando existe amor tudo pode ser resolvido. Honório tenta entender como ficou com Branca e considera que alguém pode ter adicionado algo em sua bebida, pois não se lembra de nada. Aurora avisa Augusto que está organizando os convites para a festa e reclama que ele não se afastou de Renata desde que chegaram, além de ter barrado a entrada de Jerônimo. Augusto responde que Renata não quer ver o marido e Aurora questiona porque ele cuida de Renata como se ela fosse sua esposa. Augusto assegura que Aurora não tem razões para sentir ciúmes e informa que Renata permanecerá em sua casa até se recuperar. Ele pede que Aurora ajude Renata a tomar um banho e a empreste uma roupa, lembrando que Aurora deseja ser amiga de Renata, o que ela confirma. Roberta e Selena tiram fotos de Constanza e César em momentos de descontração durante o passeio, incluindo um beijo de Constanza no rosto de César. No aeroporto, Branca pergunta a Honório por que ele voltou ao restaurante e Honório explica que foi investigar se colocaram algo em sua bebida, mas o restaurante já estava fechado. Branca desencoraja Honório a continuar a investigação, afirmando que ela mesma não sentiu nada em sua bebida. Honório questiona sobre o cliente que estavam aguardando. Branca inventa que o cliente se desculpou por não comparecer e que Honório a convidou para dançar, depois começou a beijá-la até pedir que saíssem de lá. Logo chegaram ao quarto dela e Honório perguntou se ela se incomodava com o fato de ele ser casado, mas como ela também desejava ficar com ele, respondeu que não. Branca garante que ela não será um problema na vida de Honório, mas sim o complemento ideal que ele precisa. Lázaro leva Carina até a fazenda de Augusto e ao ver Carina, Álvaro pergunta se ela veio procurá-lo. Lázaro informa que Carina está ali por causa de Renata e avisa que ficará esperando do lado de fora. Álvaro pergunta a Carina se podem conversar mais tarde, mas Lázaro acha que Carina não está interessada em falar com ele. Álvaro pede que Lázaro não se intrometa, mas Carina reafirma que não tem vontade de conversar com Álvaro. Matilde atende uma ligação de Gonçalo e desmente Jerônimo, dizendo que Renata não foi montar. Ela começa a relatar que Renata está na casa de Augusto e Jerônimo arranca o telefone das mãos dela. Gonçalo questiona por que Jerônimo mentiu. Jerônimo responde que durante o dia Renata foi montar e agora está visitando Augusto e sua namorada. Gonçalo comenta que o celular de Renata só vai para a caixa postal e Jerônimo explica que ela perdeu o aparelho. Ao encerrar a ligação, Jerônimo avisa Matilde de que ela não está autorizada a compartilhar o que ocorre em sua fazenda, muito menos sobre sua esposa. Com lágrimas nos olhos, Matilde responde que fará como Jerônimo desejar. Antônio recebe Regina e seu grupo para a tourada. Ele informa a Regina que seus amigos estão ansiosos para conhecê-la. Carla estimula Regina a ir com Antônio, enquanto ela, Isidro, Inês e Andrezinho se dirigem ao hotel.
Josefina quer que Roberta e Matias, após o casamento, façam uma viagem de lua de mel e diz a Gonçalo que precisam encontrar uma maneira de aproximar os dois. Gonçalo pergunta por que ela quer forçar a situação. Josefina lembra que ela e Gonçalo se uniram por causa das meninas e acredita que o mesmo pode ocorrer com Roberta e Matias. Ela afirma que quer partir com a sensação de ter tentado. A Aurora informa Augusto que Renata já tomou banho, mas que vai descartar as roupas dela, pois ficaram danificadas devido ao acidente. Carlos conforta Matilde enquanto ela chora por ter recebido uma reprimenda de Jerônimo e culpa Renata. Carlos sugere que Matilde aceite que a culpa é dela e esqueça Jerônimo. Ele propõe que Matilde pague a aposta e que saiam para dançar à noite. Daniel ajuda a nova Adriana a empacotar suas coisas. Wendy Gonçalves, a atriz que interpretava a personagem Adriana, foi substituída por Florência de Saratio após sofrer um acidente. Daniel pergunta se ela pretende alugar o apartamento. Adriana responde que não, pois tem medo de não se sentir à vontade na casa do pai e acabar voltando. Matias chega para conversar com Adriana e Daniel se retira. Matias informa Adriana que vai se casar com Roberta dentro de um mês. Desapontada, Adriana diz que Matias não precisa se casar com Roberta para assumir a paternidade e se recusa a comparecer ao casamento e ver como ele vai arruinar sua vida. Enquanto Renata dorme, Augusto a beija. Karina entra e observa a cena com surpresa, mas volta e bate na porta, avisando Augusto que trouxe algumas roupas de Renata. Ela também pede para ficar cuidando de Renata. Augusto não concorda completamente, mas Renata, ao ver Karina, diz que deseja que ela fique e pergunta se Augusto permite. Augusto concorda, pois esse é o desejo de Renata. Jerônimo comenta com Carlos que precisa fazer algo para trazer Renata de volta. Indignado, Carlos questiona se Jerônimo deseja continuar fazendo Renata sofrer. Jerônimo explica que quer ter uma conversa sincera com Renata e admite temer que Augusto aproveite o fato de ter encontrado Renata primeiro para mantê-la ao seu lado. Ele considera trazer a égua cigana para Renata. Karina pergunta se Renata não tem vontade de voltar para casa e ela responde que a casa sempre foi de Jerônimo e afirma que ele não se importa com ela. Karina assegura que Jerônimo se importa e que ele estava muito preocupado, procurando Renata em todos os lugares e que teria ficado devastado se algo tivesse acontecido com ela. Renata questiona se Jerônimo realmente é apaixonado por ela, já que não a toca e a trata mal. Ela afirma que Jerônimo a enganou ao dizer que a amava, mas que isso é uma mentira. Tudo o que ele fez foi deixá-la infeliz, mesmo quando prometeu o oposto. Karina entrega a carta de Jerônimo a Renata.